Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Newton, professor de informática da Escola Municipal Antônio Carlos de Paiva. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre operadores do Excel 2016. Pois bem, caros alunos, na aula anterior, nós estudamos as diversas maneiras de como acessar o Microsoft Office, o Excel 2016. Estudamos também as suas características, as barras de menus, a área da planilha, enfim. Hoje, esta videoaula ela é mais ostensiva, pois trataremos da matemática no Excel. Então, se esta aula te interessa, me acompanhe. Então, caros alunos, nós iniciaremos a nossa aula com operadores do Excel 2016. Então, caros alunos, nós iniciaremos a nossa aula com operadores do Excel 2016. Operadores do Excel 2016, vamos começar com os aritméticos. Nós temos aí somar, com o símbolo aí da cruzinha, né? Semelhante ao da matemática tradicional. O subtrair tem aí o símbolo do hífen, também semelhante à matemática, mas se vocês observar aí na multiplicação e na divisão, os sinais são diferentes. Ou seja, se você quer realizar um cálculo no Excel através de uma fórmula, se você colocar o sinal de vezes, o Excel jamais vai entender que você quer realizar uma multiplicação. Ele só vai compreender se você utilizar esse asterisco. Assim também como na divisão, o Excel só vai entender se você usar esta barra. E aqui nós temos o exponencial, né, com o símbolo do acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Esse operador é para se trabalhar a potência. Se você colocar, por exemplo, 2 elevado à oitava, então aí você consegue realizar uma potência. Outros operadores importantes são os comparadores. Temos o sinal de igualdade, inclusive toda forma que você for realizar no Excel, em um editor de planilha, você tem que iniciar com o sinal de igualdade. Temos aí diferente, né? E diferente do tradicional, né? O Excel só vai entender o comparadores diferente se você colocar esses dois sinais, o maior e o menor. Se você colocar aquele sinal de igualdade, esse aqui, ó, o sinal de igualdade e colocar uma barra cortando, o Excel não vai entender como comparadores diferentes. E na continuidade nós temos aí, ó, maior, temos o símbolo maior, menor, maior igual e menor igual. Agora, para a gente entender toda essa dinâmica, toda essa metodologia, vamos ver na prática um desses cálculos, vamos ver na prática um desses operadores. Nós temos aqui uma tabela que tem como características produto, quantidade, preço por unidade e subtotal.
nos produtos nós temos banana, goiaba, mamão. Aí a quantidade, nós temos banana 5, preço por unidade 2, e aqui já está respondido, subtotal 10. Goiaba, quantidade 6, preço por unidade 2 e o subtotal 12. Nós temos aqui o mamão, quantidade 7, o preço por unidade 2 e o subtotal 14. O preço total deu igual a 36. Então, caros alunos, o que aconteceu numa tabela desse porte? Ocorreu aí uma multiplicação e uma adição, certo? Foi multiplicado aí cada produto em relação à quantidade e o preço por unidade, para gerar um subtotal. E no final, o subtotal é a soma de todos os produtos, o preço total, que dá igual a 36. Mas a gente vai fazer isso na prática, pela planilha do Excel. Mas vamos dar continuidade à nossa aula. Nós temos aqui a questão, número 1. Observe a tabela e responda qual deve ser a fórmula abordada na célula C5 para obter a resposta do valor indicado, que representa o total gasto na compra dos produtos nas quantidades apresentadas. Então, assim, pessoal, a dinâmica dessa questão está na referência de coluna e linha. A referência aí é C5, que é justamente isso aqui, ó. A linha 5 e a coluna C, que deu igual a 36. Mas, para que possamos entender melhor, como eu já falei, vamos fazer na prática. Então, vou digitar a tabela. Então, vocês lembram que na aula anterior a gente estudou as características do Excel, inclusive as barras de menus, né? Nós entendemos que cada menu ele leva você a uma possibilidade de funções. Pois bem, aqui nós vamos aumentar o tamanho da fonte, nós vamos também alterar a fonte, que é o tipo de letra, enfim, nós vamos dar uma roupa nova a essa tabela. Como é que a gente faz? Eu seleciono e eu vou em o menu página inicial, certo? Para ter essas funções. Eu vou vir aqui na fonte, vou escolher essa. E no tamanho da fonte, eu vou colocar 20, para que vocês possam visualizar melhor. Mas se vocês observarem, a tabela, ela ficou toda desorganizada, porque foi alterado aí o padrão da tabela. Mas vamos ajeitar.
Como é que eu organizo ela? Ó, entre a coluna A e a coluna B, quando a minha seta se transformar numa cruz, eu dou 2 cliques rápido, ó. Agora eu já tenho produto, banana, goiaba e mamão. Vou fazer em todas as outras colunas, ó. Coluna B, coluna C, se transformou numa cruz, 2 cliques. Ó, já está organizado. Coluna C e coluna D, da mesma forma, 2 cliques. E coluna D e coluna E, 2 cliques. Pronto. Parcialmente ela está organizada, mas eu ainda posso fazer alguns ajustes, alguns detalhes que a tabela fique mais atraente. E eu vou fazer isso para vocês verem. Como é que eu faço? Eu seleciono a minha tabela. Como vocês sabem, o mouse ele tem 2 botões, né? O botão direito e o botão esquerdo. Eu selecionei com o botão esquerdo. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou vir em formatar célula. Aí eu clico e eu vou fazer o que? Eu vou em preenchimento e vou escolher uma cor, certo? É só dar um OK. A minha tabela ficou toda preenchida de vermelho, mas não era isso que eu queria. Então, às vezes a gente dá um clique em algo que não deve, mas não precisa se apavorar, a gente consegue reverter. Eu tenho a opção aqui, ó, de desfazer a última ação. Quando eu clicar, ó, voltou ao normal. Eu quero preencher só essa parte aqui, ó. Então, se eu quero só essa parte, eu vou preencher, selecionar só ela, certo? Então, vamos lá novamente. Formatar a célula. E aqui está em preenchimento, escolhi a cor, ótimo, agora sim, está do jeito que eu quero. Se é uma tabela, eu preciso colocar linhas e colunas. Por quê, professor? Se porventura eu precise imprimir essa tabela, do jeito que ela está, não vai sair nem as linhas e nem as colunas. Como é que eu faço para que numa impressão saia as linhas e as colunas? Eu vou selecionar toda a tabela. Na mesma opção, botão direito, ó, formatar célula. E aqui eu vou em bordas. Quando eu clico em bordas, ó, isso aqui é a minha tabela, ela está desse jeito. Eu vou em interna, eu já tracei as linhas e contornar. Quando eu der um OK, agora sim, a minha tabela, se caso eu precise imprimir, ela vai sair realmente uma tabela com linhas e colunas. Mas para mais delongas, vamos resolver o problema. Vamos voltar aqui no problema que ele realmente pede. Lembra que a questão está pedindo para você observar a tabela, que é essa tabela, certo? E responda qual deve ser a fórmula abordado na coluna C. A gente vai precisar descobrir que forma essa tabela ela precisa para chegar a esse total de 36. Então, percebe-se que o preço total aí vai ser utilizado aí a multiplicação e a adição. Mas o Excel ele facilita para você. Não há nenhuma necessidade de você criar a fórmula da multiplicação e depois a fórmula da adição. Ele faz isso automaticamente para você. Você precisa de uma única fórmula. Que fórmula é essa? Lá na questão está falando da referência C5. Então, ó, coluna C, 5. Ou seja, a quinta linha eu vou colocar o sinal de igualdade, que inclusive é um desses operadores, ó, sinal de igualdade. Ó. Toda fórmula que você vai criar, que você vai desenvolver no Excel, você precisa desse operador. O sinal de igualdade, ele é importante, tá bom? Então, agora vamos colocar B, deixa eu colocar o B maiúsculo, B2 vezes C2.
Ô professor, me explique melhor. Por que B2 vezes C2? Então, nós vamos calcular o preço total. Então aqui, ó, nós aqui estamos multiplicando a quantidade de banana pelo preço por unidade. Então vai ser B2 mais vezes, desculpa, B2 vezes C2, aí mais B3 vezes C3, mais que esse B3 é a quantidade de goiaba com o preço por unidade. Mais, né? B4 vezes C4. Quando eu der um Enter, 36. Então, o que foi que aconteceu aqui? O Excel, ele multiplicou e automaticamente ele somou. Esse 36 é o valor do subtotal. Se vocês quiserem conferir, é só fazer a forma da multiplicação. Vou fazer aqui para vocês verem. B5, não, B2, desculpe, porque é a coluna B, segunda linha, vezes C2. Quando eu der um Enter, olha, eu tenho 10, tá vendo? Foi multiplicado 5 vezes 2. Aí aqui, ó, eu não preciso fazer mais nenhuma forma. Se eu clicar aqui, ó, meu mouse transformou numa cruz. Quando eu arrastar aqui, ó, ele me dá o resultado automaticamente. E aí, se você somar 10 mais 12, dá 22. 22 mais 14, dá justamente os 36. Entenderam, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido e se divertido nesse extraordinário software que é o Excel. Então, a nossa aula ela termina por aqui. Eu espero que vocês tenham adicionado o conteúdo. Esse é o meu propósito, levar para vocês o conhecimento. E lembrando, isto é uma videoaula. E por ser uma videoaula, vocês podem assistir quantas vezes forem necessário.